Irmãos, abre sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 2, verso 12. Beleza? Vamos lá? Tiago, capítulo 2, verso 12 em diante. Fala assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé cristã, ela tem uma diferença de talvez todas as expressões religiosas. Ela é a única expressão onde nós temos a oportunidade de cultuar Deus no visível e não cultuar Deus apenas como uma ideia filosófica, como algo que não pode ser traduzido de uma maneira perceptível. Porque o verdadeiro cristianismo é uma vida de serviço. O verdadeiro cristianismo é sobre como pessoas, entendendo o que Deus fez por ele, agora assume a responsabilidade de manifestar as virtudes de Deus na vida do outro, na vida do seu irmão, na vida daqueles que estão próximos a nós, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão vivendo em dores. O problema é que esse cristianismo tão básico, tão simples, vivido pelo Senhor Jesus Cristo e vivido pelos seus apóstolos e vivido pelos pais da igreja e por tantos homens ao longo de 2000 anos da história, esse cristianismo se tornou minoria. Esse cristianismo, ele não dá ibope, ele não está na televisão, ele não atrai pessoas que estão movidas de ganância, achando que Deus tem compromisso com os desejos do seu coração, de acumular coisas, de ter coisas, de não sofrer, de não ficar triste, de não chorar, de não ter problema nenhum. A fé cristã, então, ela é diferente disso tudo que tem falando, tudo isso que eu falei. O nosso objetivo é entender que somos chamados como as únicas criaturas em todo o universo que têm a possibilidade de prestar culto a Deus, de viver em adoração a Deus, e não apenas em contemplação a uma ideia de um divino. Porque a contemplação, ela é algo natural e animal. A natureza louva a Deus. Você pega a bike, vai lá para a Cachoeira do Bom Jardim, e aí você sobe lá naquela parada, pula lá os 8 metros, nada naquela pedra que tem lá no meio da cachoeira. Se você nunca foi lá, recomendo, tá? E a hora que você está lá, você olha para aquela água caindo no canto, porque nós estamos na época de seca, você fala, rapaz, Deus é bom. Não tem como você olhar para toda a criação, você olhar para os animais, você olhar para a beleza de todas as coisas criadas, e você não glorificar o Criador. Mas a gente é chamado a viver mais do que isso, a prestar adoração, de fato, prestar culto. E o culto, ele é não apenas, então, essa percepção de que existe um divino, mas ele é a tradução da consciência de que um divino existe na adoração que eu presto quando eu adoro a Deus servindo ao irmão que está do meu lado. Porque tendo essa consciência de que o nosso Deus é um Deus poderoso e que criou todas as coisas e que fez um mundo tão belo
e que pode consertar tudo que está errado, que pode enxugar toda lágrima de todo olho. Um Deus que pode acabar com toda a tristeza, com toda a maldade desse mundo, com o estalar de dedos. Tendo essa consciência, então por que a gente tenta viver uma vida espiritual achando que uma espiritualidade afiada é manipular a vontade de Deus a seu favor? É fazer com que Deus seja seu servo, Ele te deixe ganhar na Mega Sena da virada. E a gente joga, né? E a gente insiste. Aí os irmãos falam assim, pô, por que você joga na Mega Sena? É para ter certeza que não é aquele o plano mesmo, entendeu? Porque não vai dar certo. E a gente tem uns sonhos muito idiotas. A gente diz assim, não, porque se eu ganhasse na Mega Sena, sabe o que eu faria? Eu compraria esse prédio aqui todo, e a gente ia derrubar esse prédio, e aí a gente ia fazer um prédio novo, e a gente ia arrumar essa estrutura, para vocês não ficarem sentados aí nessas cadeiras de plástico, desse calor todo. A gente ia colocar um ar-condicionado maneiro, né? Ou então melhor, a gente compra um outro prédio, a gente compra esse aqui também, fecha ele e põe fogo dentro, só para ver queimar. Depende do seu grau de insatisfação com a estrutura, né? E Deus olha para isso tudo e diz assim, espera aí, você diz que me adora, e as suas orações são para que eu facilite a sua vida, para que você faça algo por mim, para que você me dê um prédio, para que você me dê uma estrutura melhor. Nunca será. Porque esse não é o jeito de Deus trabalhar. Prestar culto é a gente entender que nós temos a oportunidade de oferecer a Deus apenas uma coisa: o serviço aos nossos irmãos. Porque não há nada que nós façamos, e não há nada que a gente venha ofertar, nem um dinheiro, nem um esforço, nem um empenho, nada, nem o seu jejum, nem a sua oração fervorosa, nem ir lá ficar de joelho na beira da cama, nas madrugadas, e acordando, e subindo em montanhas, e tentando se mortificar, e se cortando com gilete, caminhando até Romaria 200 vezes, nada disso que a gente faz, e que para nós acaba sendo traduzido como uma expressão de espiritualidade, mas nada disso traz benefício nenhum para Deus. Nada disso pode agradar a Deus. Nada disso pode acrescentar nada nas riquezas que Deus já tem. Deus é Deus, quer a gente faça as coisas para Ele, quer não faça. Mas nós somos as únicas criaturas no universo que tem a oportunidade de prestar culto no visível. E esse culto é prestado na vida dos nossos irmãos. Porque nós nos reunimos não para resolver problemas. Nós não nos reunimos para orar para Deus aliviar a prestação do nosso carro e da nossa moto, ou da Minha Casa Minha Vida, que está complicado. A gente não se reúne apenas para orar pelos doentes, achando que Deus tem a obrigação de curar as nossas mazelas. Apesar de que Deus cura. Nós nos reunimos para prestar culto. E esse culto é prestado na vida uns dos outros. Prestar culto é preservar a vida. Preservar a vida é oferecer a sua vida no único lugar onde você pode colocá-la e que ela vai poder ser devolvida com juros na eternidade, que é viver segundo aquilo que Deus deseja para você. Ou seja, se você quer ganhar a sua vida, se você quer ser feliz, se você quer alcançar o favor de Deus, o que você tem que fazer é morrer. O que você tem que fazer é viver pelo seu irmão. E viver pelo seu irmão, às vezes, é muito mais difícil do que morrer instantaneamente, sabe? Morri. Não. Porque é dia após dia. E isso pode levar muitos anos. Uma espiritualidade afiada é aquela que discerne os desígnios de Deus para a nossa vida, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Ou seja, a gente entender que por mais que nós tenhamos causas e a gente tenha muitas coisas que a gente coloque diante de Deus todos os dias, dizendo: Senhor, me abençoa, Senhor, alivia para mim.
O real propósito pelo qual Deus nos junta é para que a gente o adore servindo uns aos outros. O real propósito é para que a gente possa entender que o maior prêmio que Deus pode nos dar, Ele já começou a nos dar. Porque afinal, o que você deseja da riqueza de Deus? Já parou para pensar nisso? Às vezes a pessoa fala, não, eu quero ir para o céu, porque... Por quê? Porque eu vou viver para sempre? O que é viver para sempre? O que você quer usufruir daquilo que são os atributos de Deus? Porque tem gente, na verdade, que não está querendo receber as boas coisas que Deus está querendo dar aos seus filhos. As pessoas querem sentar no trono de Deus, elas querem ser Deus. As pessoas querem estar lá para sentar no lugar de Deus e arbitrarem as coisas da sua própria vida segundo o seu próprio coração. Isso não é adoração. Adoração é entender que Deus já estabeleceu como as coisas funcionam. Que Ele escolheu ser adorado na vida do seu irmão. Que Ele escolheu ser servido na vida do seu irmão. Na vida das pessoas que estão lá fora sofrendo, que não tem conhecimento nenhum de Deus e que às vezes não vai ter. A ficha não vai cair, a chave não vai virar. Mas é na vida dele que Deus quer ser servido. Ou seja, a gente se sacrifica, a gente se oferece. A gente perde noites de sono e nesse lugar a gente encontra felicidade. Porque afinal, o que você quer receber de Deus? E só uma coisa, sem sombra de dúvidas, aquele que ama alguém pode desejar quando chegar diante de Deus. Só uma coisa, que essa pessoa que você ama também esteja no céu. Você já parou para pensar nisso? Ou você acha que ser salvo é assim, eu tirei a corda do meu pescoço e agora eu vou para o céu e o resto que se dane? Desculpa, irmão, você nem entendeu o que é ser salvo. Como a gente tanto repete aqui, que se Deus quisesse te salvar dentro dessa perspectiva, Ele mandava um raio e te matava imediatamente. Resolvia 2 problemas, o seu e o nosso. Era um a menos para a gente aguentar, né? E você já ia para o céu. Acabou os problemas, celulite, obesidade, tudo resolvido. Liberado de sofrer aí as dores dos seus irmãos, está tudo certo. Mas não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus tem desejado fazer. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que viver discernindo esse serviço e esse culto que nós podemos prestar a Deus e fazer isso com excelência, fazer isso diariamente. A nossa salvação, de fato, é por fé. Só que as obras, elas cooperam com a fé no seguinte sentido. Quem não traduz a fé que tem em obras que são visíveis, em adoração na vida das outras pessoas, não tem fé. É um mentiroso. Vive um teatro. Vive na hipocrisia. Chama Jesus de Senhor, mas não entendeu que o seu Senhor te deu uma ordem. E a ordem é que Ele seja adorado na vida do seu irmão. O reino de Deus é o único lugar do universo em que Deus não está preocupado em resolver os problemas. Deus está preocupado em transformar o nosso entendimento. Porque se a gente tiver entendimento, não tem mais problemas. Se me faltar dinheiro, os meus irmãos vão me amparar, porque a nossa consciência vai ser transformada. E a gente não deixa um irmão passando necessidade. Se houver transformação de entendimento, as pessoas que estão lá fora não vão sofrer mais. Porque nós não vamos deixar os nossos irmãos, que nem sabem que fazem parte da família ainda, sofrerem, porque ninguém deixa um irmão sofrendo. O que você vai desejar receber de Deus quando chegar na eternidade, se não a vida dos seus irmãos? Se não os seus pais, se não os seus filhos, a sua namorada, seu namorado, sua esposa? O que te traria mais felicidade ao chegar no céu e receber da parte de Deus, se não a vida daquelas pessoas que você aprendeu a amar ao longo da sua caminhada? E se você realmente ama essas pessoas,
Adore a Deus servindo essas pessoas. Adore a Deus fazendo com que a sua maneira de viver o Evangelho se reflita na vida dessa pessoa de uma maneira tão forte que ela chegue diante de Deus indesculpável, não podendo dizer que não experimentou do amor e da graça, não podendo dizer que não experimentou dos abraços, que não experimentou dos beijos, não experimentou de tudo aquilo que era o melhor de Deus para nós. Essa é a nossa parcela de responsabilidade. O reino de Deus, no entanto, é um lugar onde nós não estamos trabalhando por força ou por violência. Porque eu não tenho autoridade nenhuma para passar a sua vida na peneira e começar a colocar para você uma série de disciplinas espirituais que até tem o poder de transformar a sua vida, mas que pode acabar se tornando mais um fardo da religião. O reino de Deus, na verdade, trata-se de transformação de entendimento, de modo que você, entendendo que Deus está te chamando para viver mais do que você tem vivido, você busque a verdadeira disciplina espiritual que vai transformar a sua maneira de agir. Às vezes eu sei o que você está precisando, às vezes você sabe o que eu estou precisando. Sabe por que a igreja foi, é e continuará sendo necessária até que Jesus volte? Porque a igreja é o lugar onde nós nos estimulamos a essa transformação de entendimento. É o lugar onde a gente pressiona uns aos outros para que algumas coisas mudem na nossa percepção da vida. E só aqui a gente tem a oportunidade de fazer isso. Um bom culto não é o culto onde você volta para casa dizendo, eu fui abençoado. Um bom culto é aquele quando você volta para casa e tem a certeza que você pôde abençoar alguém. Que você teve a oportunidade de dar da sua amizade. Então você não vem no culto para receber de Deus. Você vem no culto para se esvaziar de Deus, para poder repartir um pouco com o irmão que está sentado do seu lado. Como a gente já falou tantas vezes, às vezes a saída depois do culto, a lanchonete que a galera vai no Serginho, vai nas quebradas tudo aqui, é mais importante do que o nosso tempo reunido aqui. Porque às vezes ali Deus vai poder usar a sua vida para abençoar o seu irmão mais do que a minha palavra pode abençoar. Essa é a adoração que Deus quer de você. No entanto, a única coisa que nós podemos fazer é nos estimularmos à mudança de entendimento, à transformação de consciência. Mas não podemos forçar ninguém, porque nós não fomos chamados para viver debaixo de regras, debaixo de leis, debaixo de um monte de mandamentos que não tem poder nenhum para salvar ninguém. O reino de Deus é o único lugar onde, quando precisa cortar o braço para salvar o corpo, a nossa função é amolar a faca, mas quem tem que cortar o braço é o próprio dono do braço. E Jesus fala disso. Se a tua mão te faz pecar, arranca e lança para fora, para longe de ti, porque é melhor você entrar no reino do céu sem uma mão do que com as duas mãos você ir para o inferno, cara. Eu não estou falando para ninguém cortar a mão aqui, você sabe muito bem disso, né? Não é para arrancar o olho. Teve um cara uma vez que cortou o pinto, cara. Eu vi na Veja um negócio desse, eu falei, meu Deus. Aí sai aquelas matérias, né? Olha lá, leu na Bíblia que era melhor arrancar, ele foi lá e... A culpa é da Bíblia, né? A culpa é da interpretação de texto, do cara que matou a aula de língua portuguesa na escola e depois não entende o que Jesus está querendo dizer, né? Mas Jesus é radical, Ele está dizendo isso. Algumas coisas na sua vida têm que ser cortadas, mesmo que isso te custe muito. Só que nós não somos os detentores da faca, da autoridade de cortar o teu braço, de arrancar o teu olho. Você vai ter que fazer isso. Nós estamos aqui para te estimular a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas você tem que fazer. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos juntos, porque o nosso dever é amolar a faca. O atrito que gera a nossa vida comunitária vai deixar a sua faca e a minha faca amoladinha, com aquele fio assim nervoso. Não é aquelas facas de churrasco que os irmãos fazem que tem quase partir a carne assim.
É faca. Mas é você que tem que cortar. Aí você fala, pô, cara, isso é pesado. É pesado. Esse é o evangelho de um Deus que, podendo matar, preferiu morrer. Um Deus que se faz homem para morrer e não para viver. Um Deus que se faz homem, sabe, e que tinha autoridade, poder, tinha todo o direito de descer da cruz quando foi desafiado a fazer isso. Mas ele preferiu ficar lá, no meu lugar e no seu lugar. É de um Deus que, podendo não sentir dor, preferiu sentir dor. Ele preferiu sofrer, ele preferiu repartir um pouco da sua humanidade com ele. Ele, podendo ser feliz sozinho, ele preferiu repartir a felicidade dele. Ele pegou o que tinha de ruim na sua vida e tomou sobre a vida dele. E pegou o que tinha de bom na vida dele e está te dando o privilégio de usufruir. Para quê? Para você ser feliz? Muito mais do que isso. Para que você faça o mesmo com seus irmãos. Para que você reparta as virtudes que tem recebido de Deus. Para que você carregue os fardos dos seus irmãos. Para que Deus seja adorado. Para que Deus seja cultuado. Para que as pessoas possam ver Deus em nós. E se essa mensagem às vezes parece pesada, irmãos, é muito pior. É muito pior. O mesmo Jesus que deu vista ao cego, mandou arrancar o olho. E às vezes a gente lê essas duas passagens em situações muito diferentes, e a gente não para pensar que pode se tratar da mesma pessoa. Às vezes a nossa oração é para que Deus restaure a nossa visão. Deus, eu quero enxergar. E Deus vem, opera o sobrenatural e você enxerga. E quando você enxerga, você percebe que o que você enxergou não era tão bom quanto você gostaria. E aí Deus fala para você, agora que você já enxergou aquilo que eu queria que você visse, arranca o olho. E aí você está pronto para entrar no reino dos céus. Essa é a mensagem do evangelho para nós. E como nós vamos fazer isso? Se não prestando adoração na vida uns dos outros, de modo que os olhos que enxergam bem sirvam para guiar a todos nós. As pernas que funcionam e que nos levam nos lugares onde a gente tem que chegar, carreguem não apenas a mim mesmo ou a você, mas carreguem a todos nós. Não se trata da cadeira que você está sentado ser desconfortável ou não. Se trata do quanto o seu irmão está confortável. Não se trata do calor que você está passando. Se trata do quanto ele está passando calor. Que a nossa vida seja traduzida em obras, para que a nossa fé seja coerente com aquilo que a gente fala. Para que as pessoas possam ver Deus não apenas como uma filosofia, mas como pessoas que entenderam isso de uma maneira tão transformadora, mas tão transformadora, que não vão mais dormir enquanto entender que o seu irmão não está confortável o suficiente. E nós não estamos falando de luxo não, viu, irmãos? Nós estamos falando do mínimo, para que na vida do nosso irmão haja dignidade. Você conhece a pessoa que está sentada do seu lado? Você conhece os visitantes que toda semana senta aqui? Tem um tanto de gente que às vezes eu não conheço. Se você está visitando a gente, seja bem-vindo. A gente tem dificuldade mesmo, sabe? De chegar, ô, e aí, beleza? Como você chama? Eu vou levar uns 3 meses para decorar seu nome. Tem uns caras que eu não sei o nome até hoje, já está aqui há uns 5 anos. Aí nós põe um apelido nele, por aí vai. Mas você conhece a história da vida da pessoa do seu lado? Então como você pode dizer que conhece a Deus? E como você pode dizer que você adora a Deus? Você quer receber algo de Deus? Busque isso na vida do teu irmão. Porque Deus tem dado boas palavras, e Deus tem dado muitos afetos, e Deus tem dado muitas coisas que a gente tem usufruído com muito prazer e com muita alegria. E às vezes você está achando que o céu vai se abrir, vai vir aquela voz do Cid Moreira, mas Deus está fazendo na vida do seu irmão, na pessoa que está do seu lado.
E às vezes só o que falta para você é se aproximar um pouquinho. Eu não vou fazer um apelo para você levantar sua mão e dizer: ah, eu aceito o Senhor Jesus. É muito mais do que isso. É você pegar um irmão, alguém que está sentado próximo a você, que você olha e fala assim: cara, eu queria viver essas coisas que você está dizendo. Essa consciência transformada de que eu posso adorar a Deus de uma maneira visível, traduzida na realidade. Me ajuda a fazer essa parada aí. Quero andar com você, cara. Aí vem os pequenos grupos que o Gustavo falou. Aí vem a nossa vida ao longo da semana. Aí vem ser amigo de verdade. Vem se sacrificar no dia a dia. Vem sofrer noites e noites em oração, pedindo a Deus que Ele dê a vida do seu novo amigo. Não para você ostentar como um troféu, mas para que da mesma maneira que a gente tem usufruído da amizade uns dos outros, a gente possa se alegrar ao chegar diante de Deus e saber que mais um irmão vai poder se assentar na mesa do nosso Pai. Esse é o evangelho do reino que nós acreditamos. Esse é o evangelho que está escrito nas Escrituras. E qualquer outra coisa, qualquer outra promessa, por mais bonita que seja, é acessório. E Deus promete muitas coisas boas aos seus filhos. Mas todas as outras coisas são acessórios. Todas as outras coisas, por melhores que sejam, elas, na verdade, são apenas para cooperar com essa transformação de entendimento. Então, que em nome de Jesus, você possa, nessa noite, colocar sua vida diante de Deus, clamando para que Ele promova essa transformação de entendimento na sua vida.